Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Quarto ano, hoje nossa aula será de matemática, tá? Essa aula será de matemática. Vocês vão abrir na página 134, 135 até a 139, onde tem as explicações, tá bom? Então, nosso tema aí são ideias da divisão, tá? Então, no livro de vocês fala que a divisão é o quê? A ideia de repartir, né? De dividir, repartir, a ideia de dividir, repartir igualmente, né? Dividir já está falando, né? Divisão, tá bom? Então, na página 134, vocês têm a ideia da divisão, né? Que é a ideia de repartir igualmente. Na página 135, vocês têm aí ideia de quantos cabem, né? Na hora de efetuar a divisão, tá? Na página 136, nós temos aí para relembrar vocês como efetuar uma divisão, tá? Essa divisão ainda, por enquanto, são só por um número, tá? Então, vocês já viram várias vezes no segundo, no terceiro, tá bom? Então, é um conteúdo que vocês já viram, tá bom? E já vimos também no quarto ano, né? Com um número só no divisor, tá? Voltando nas que vocês já tiveram no terceiro ano. Então, é um assunto que não é tão difícil assim, que vocês nunca viram, não é verdade? Então, na página 136, está assim, vamos relembrar como efetuar uma divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação, não é? Quando vocês vão fazer a prova real da divisão, vocês não têm que fazer a multiplicação? E quando é uma multiplicação, vocês vão inverter e fazer a divisão, né? Para achar a prova real, tá? Então, tô dizendo também, na divisão exata, o resto é sempre zero, né? Vocês também já sabem. Quando uma divisão, ela dá zero, ela é exata, né? E quando na divisão inexata o resto é diferente de zero, é que ela é inexata, né? Na divisão, o resto não pode ser maior que o divisor, né? Também vocês já sabem, né? Então, são regrinhas que vocês já viram no decorrer dos anos anteriores, tá bom? Na página 137, tá falando sobre os termos da divisão. A tia vai passar uma operação aqui pra gente relembrar os termos, né? Que às vezes vocês já esqueceram os termos da divisão. Crianças, então agora eu voltei com a operação, tá? Exatamente como está no livro de vocês, na página 137. No livro de vocês, a divisão está pelo processo curto, tá? E nós, na escola Arco-Íris, alunos já são habituados a fazerem pelo processo longo, tá? Mas mais na frente vocês vão ver só pelo processo curto, tá? Então, a tia não vai mudar agora, porque senão vocês vão confundir aí a cabecinha de vocês. Tem alunos que já fazem, né, pelo processo curto, né? Tia, o que é o processo curto? Lembra que a tia, quando um aluno chegou novato esse ano para nós, que veio de outra escola, ele não faz pelo processo longo que nós somos habituados a fazer. Ele faz pelo processo curto, né? Que ele veio de outra escola. Aí, como que é o processo curto? Não é, vocês vão, que número que vocês vão multiplicar por 6, que vai dar 12? 2, né? Até aí é a mesma forma. 2 vezes 6, 12. Para 12, falta quantos? Nada. Então, ele só vai colocar o zero aqui. Terminou a operação dele, tá? Quando é o processo curto. Então, nós vamos fazer pelo processo longo mesmo, tá bom? Então, 2 vezes 6, 12, né? Como vocês já são acostumados a fazer. Então, colocou 12, fez a subtração, deu 0, 0, que é uma operação exata, né? Quando dá 0, 0, porque ela é exata. E aqui nós temos os termos da divisão, tá? Então, vamos relembrar? O 12, que está dividindo pelo 6, ele é o dividendo. O número que fica dentro da chave, ele é o divisor, né? E o resultado final, ele é o resto. E o resultado, né, que deu a operação, ele é o quociente. Então,
O nome dos termos da divisão são 4. Dividendo e divisor, que são os dois primeiros. Quociente e o que sobrou, resto. Beleza? Na página 138 está esse processo que a tia acabou de falar. Tem 3 processos aí, ensinando o processo longo, o processo curto e podemos também efetuar a divisão fazendo a decomposição, tá bom? Então, a tia vai explicar os 3 processos aqui, mas vocês, na hora de resolverem, fazem pelo processo longo, tá? Como vocês são acostumados a fazerem, tá bom? Crianças, então a tia voltou agora com o primeiro exemplo. Esse aqui nós vamos fazer pelo processo longo, conforme vocês já estão acostumados a fazerem, tá bom? É o mesmo exemplo do livro de vocês na página 138, tá bom? Então, vamos começar pelo processo longo. Que número? Se eu tenho um número aqui no divisor, eu vou pegar um número aqui no dividendo, né? Então, que número eu vou multiplicar por 2, que vai dar 4? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, né? Então, vou colocar o 4 aqui. Vou fazer uma subtração. 4 menos 4, 0. Eu vou descer o próximo número, que é o 6. A tia sempre coloca essa setinha mostrando qual o número que vocês estão descendo, né? Então, agora eu tenho o número 6. Que número eu vou multiplicar por 2, que vai dar 6? 2 vezes 2 deu 4. Então, agora eu vou 3 vezes 2, que vai dar 3 vezes 2, 6. Vou descer o 0. 6 menos 6, 0. Essa operação é uma operação exata, né? Pelo processo longo, tá bom? Crianças, agora a tia voltou com a mesma operação, só que a tia agora vai explicar pelo processo curto, tá bom? É um processo rápido, né? E como está no livro, então a tia vai explicar para vocês, tá? Mas não é necessário vocês resolverem as operações que vocês terão aí pra frente pelo processo curto. Tia, mas eu peguei o processo curto, eu entendi. Podem fazer também, ótimo, se você entendeu esse processo curto. Lembra que a tia já explicou que tem um aluno na sala que faz por esse processo curto, né? Porque ele aprendeu assim. Nós, da Escola Arco-Íris, vocês, né, aprenderam pelo processo longo que a tia explicou anteriormente, tá? Mas se vocês quiserem fazer por esse processo, também pode. E lá na frente vocês vão ver esse processo aqui curto também, tá? Então, a tia voltou com esse, vamos lá para a explicação. Que número eu vou multiplicar por 2, que vai dar 4? É a mesma forma do processo longo, né? Só a forma de resolver que é um pouquinho diferente. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4. Para 4 falta quanto? Tia, mas já deu 4? Se eu tenho 4, não falta nada, né? Então, vamos colocar o 0 aqui, né? Agora, eu tenho que descer esse número. Lembra que nós temos que descer os números? Então, vamos descer. Agora, eu tenho 6. Que número eu multiplico por 2 que dá 6? 3. A mesma resposta da anteriormente. 3 vezes 2, 6. Para 6 falta quanto? Também nada, 0, né? Porque eu já tenho 6. Então, essa é uma operação também exata, mas pelo processo curto, tá bom? Crianças, agora eu voltei com o processo de decomposição só para mostrar para vocês como efetuar. Eu já peguei um exemplo que estava para vocês fazerem da página 141, tá? Vocês têm 2 exercícios para fazer com esse processo aqui. Então, a tia já colocou armado aqui para explicar para vocês melhor. Então, aqui, nós temos 468 dividido por 2. Coloquei essa chavinha aqui com o número 2 de novo, porque ele é ainda o divisor, né? Aqui de baixo, nós fizemos o quê? A decomposição, que vocês já aprenderam nas séries anteriores e já revisamos também em sala de aula no início do ano a decomposição, tá? Então, para decompor, nós vamos pegar 400 mais 60 mais 8. Nós fizemos a decomposição aqui primeiro, né? Agora, nós vamos resolver de forma como vai decompor também. Primeira coisa, é a mesma coisa. Que número eu vou multiplicar por 2 que vai dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. No livro de vocês não traz essa separação aqui, o tracinho. A tia colocou para
facilitar melhor, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0, tá? E aqui não precisa descer, né? Então, todos aqui ia dar 0. Então, 0 mais o próximo número, que é o 60. Então, 0 mais 60, nós vamos fazer a decomposição é 1 de cada vez, tá? Então, subtraímos aqui, deu 0. Então, 0 mais 60, que é a decomposição. Então, 0 mais 60 é igual a 60, né? Então, agora eu tenho 60. Então, que número eu vou multiplicar por 2 que vai dar 60? 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0, né? Se eu tenho um 0 aqui, eu vou acrescentar ele lá, né? Quando desce um 0, a gente acrescenta lá, né? Conforme a divisão mesmo. Então, deu 30, né? Então, 200 mais 30, que é a decomposição também. Agora, sobrou 8. Então, 0 mais o número que sobrou, que é o 8, nós temos 8. Mas que número eu vou multiplicar por 2 que vai dar 8? 4. 4 vezes 2, 8. Né? Não precisa acrescentar o 0 lá, porque é só um número, né? Então, deu 8 menos 8, 0. Chegamos na decomposição final. E aqui no quociente, nós também fizemos a decomposição. Com o resultado de 2 mais 2, que deu 4, eu tenho 2 zeros aqui, eu acrescentei, então, lá 200. 3 vezes 2, que é 60, eu tenho só o 3, que eu encontrei, 3 vezes 2, 6, mas eu tenho 0, então eu vou acrescentar o 0 também lá. 3 vezes 2, 6, né? Aqui é 60, então, 30. Mais... que número eu vou multiplicar por 2, que vai dar 8? 4. 4 vezes 2, 8. Chegamos no resultado final. Somando 200 mais 30 mais 4, nós temos 234, tá bom? Esse é um exemplo fácil também, tá? Que vocês não vão usar muito na divisão, né? É só uma forma de explicar para vocês que também é possível fazer a divisão através da decomposição, tá bom? Então, agora a tia vai explicar as atividades que vocês terão que fazer, tá? Começando na página 140 e a 141. 2 páginas para vocês resolverem. Na número 1, efetue as divisões não exatas e complete o que se pede. Então, todas são inexatas, né? Então, vai sobrar resto, né? E vai colocar os números. O dividendo é qual número? Divisor é qual? Quociente, o resto, tá? Só colocar os números que estão indicando. 2. Complete o quadro. Operação, resposta, resto e divisão. Na primeira, nós temos 36 dividido por 4. Vocês vão colocar a resposta. Se tiver resto, coloca. Se não, não coloca, deixa em branco. E se ela é uma divisão exata, é lógico, então ela não tem resto, né? Ou vocês podem colocar o 0 ou pode deixar em branco, tá bom? As outras da mesma forma. 141. Dividir o quê? Escreva o que você divide no seu dia a dia e com quem você divide, tá? Tia, dividir é o quê? A ideia é de repartir igualmente, né? E com quem você divide as suas coisas no dia a dia? Tia, eu divido meu lanche com minha irmã. Tia, eu divido meus brinquedos com meu irmão, tá? É só uma ideia, mas vocês podem colocar o que vocês dividem aí. 4. Complete o caminho matemático. 100 dividido por 2... qual será a resposta? A resposta que vocês obterem, vocês vão dividir pelo 3, a resposta, e vai dividindo consequente aí, tá? Resolva a divisão e depois faça a operação inversa, que é a multiplicação. Então, a primeira, 17 dividido por 7, desculpa, 14 dividido por 7, vocês vão colocar a resposta e depois vão trocar. Vai colocar 7 vezes... né, o 2 aí, que é a resposta, e vai dar o contrário aí, tá? Então, vocês vão inverter a operação. 6. Resolva as divisões a seguir, utilizando o método de decomposição do dividendo. Então, a primeira, a tia já explicou aqui pra vocês, tá? Então, vocês vão fazer a letra B agora pra tia, tá bom? Então, essa foi nossa aula, né? Sobre o início aí da divisão. Os próximos conteúdos, nós vamos começar a ver divisão por 1 e por dois algarismos que vocês ainda não viram, tá? Por 2 algarismos, então vocês vão ver no próximos conteúdos aí, vocês não viram ainda no 4º ano, tá? Vocês aprenderam só com o número no divisor, tá bom?
Então, beijo, fique com Deus. Qualquer dúvida chame a tia, tá bom? Tchau.